Vamos chegar, pessoal, vamos chegar. Nélia, bem-vinda. Seja bem-vindo, Jefferson, Camila, Nélia. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Estamos adiantados, 19h29 agora. Vai me falando se o sinal está chegando bem, se o som, a imagem. Boa noite, Jefferson, boa noite, Carolina Oliveira, Ião Madeira, Ilane Araújo, Nélia. Tá chegando bem o som aí, gente? Imagem. Valéria, seja bem-vinda, Valéria. Oi, Gui. Sim, imaginei que era você mesmo, Gui. Tá chegando bem o som aí, gente? Imagem tá ok, som ok. Irlane vai chegando, pessoal. Vamos lá, vamos chegando. Daqui a pouco já chama a Elô. Jefferson, Nélia, Valéria. Pessoal, vai clicando no aviãozinho pra gente convidar as pessoas. Clica no aviãozinho, clica no coraçãozinho pra gente poder movimentar o Instagram. Convida 10 pessoas que você mais gosta, que esse conteúdo pode ser muito legal. Hoje teremos Heloísa Madeira, gestora de desenvolvimento humano organizacional do Grupo Imagem. Vamos falar com ela sobre esse novo mundo, o novo homem e o novo colaborador, o novo funcionário que tem que funcionar, né? Vamos chegar, pessoal, vamos chegar. Betânia, seja bem-vinda. Darlene, Felipe, Jorgito, Giovana, vamos chegar. Giovana Adobe, Acelerate, Joel, Acelerate, Gi. Interfira entrando, Marcelo, seja bem-vindo. Betânia, oi, Betânia. Vamos lá, gente, vamos chamar a Elô. Saudade, Betânia, de você também. Adobe, a Giovana Adobe. Meu querido, seja bem-vindo. Vamos chamar a Elô, gente. Tá por aí, Elô? Acena pra gente, Elô, se você tá por aí. Nath Moraes entrou. Gui. Elô! Oi, Edu! Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Edu. Boa noite, Que pessoal. honra, Elô. Que honra. Boa noite, Interfira. Muito bom, Elô. Seja muito bem-vinda. Tem um monte de gente aí, Elô. Olha, Ju Caracho. Quem mais tá aí com a gente? Vamos lá, olha. Duda. A Duda da imagem. Olha lá, da Nath, meu filho, Giovana Adobe. Eu não posso deixar de comentar que
Meu filho tá aí, Lindo. Guilherme, tá aí acompanhando a mãe. Olha que beleza, olha Quero que beleza. agradecer a todo mundo da imagem que está entrando. Jorge, que Uhum. saudade! Pessoal, Obrigada, vamos clicando no pessoal. aviãozinho. Vamos clicando no aviãozinho para a gente convidar as pessoas. Quando você clica no aviãozinho, vai aparecer 10 pessoas principais que você se relaciona mais. Convida as pessoas, clica no coraçãozinho. Vamos fazer o Instagram perceber que a gente está fazendo barulho aqui, viu? É isso aí. Oi, meu kids. Vamos lá. Muito bom estar aqui. Boa noite. Vamos lá, Elo. A gente não tem tanto tempo, né? O Insta dá uma horinha só pra gente, tem tanta coisa pra gente falar, né, Elo? Ai, Vai Jesus. ser difícil, hein, Edu? Elo, se apresenta para nós, diga quem é a Elo Madeira, né? Que você tem uma caminhada profissional e de vida aí muito bacana. Então, Elo, conta pra gente quem é a Elo Madeira para a gente poder te conhecer. E depois você já entra contando da sua posição, né, de gestora de desenvolvimento humano e organizacional, o tal do DHO, que a gente sabe que é muito forte nas empresas hoje, dentro da imagem, grupo imagem, né? Fica à vontade, Elo. Vamos nos divertir aqui hoje. Tá joia. Bem, primeiramente eu quero agradecer, né, ao convite do Edu de estar participando dessa live do Projeto Humanizando. Tudo a ver o nome desse projeto com o que a gente veio falar hoje para vocês, né? O novo mundo, o papel desse novo ser humano nesse mundo e como que isso reflete também no nosso papel dentro das organizações, o nosso papel no dia a dia e dentro das organizações, né? Sim. Realmente, é muito difícil falar quem que é a Elo sem falar de logoterapia e sem falar de desenvolvimento humano, né, e também de psicologia. Então, quem me conhece aí sabe quanto que essa área é uma grande paixão dentro da minha vida, né? Aí eu queria voltar alguns anos atrás para contar um pouquinho para vocês. Até comentei isso com o Edu quando a gente estava preparando, que era algo que eu queria muito contar para vocês, que foi a escolha dessa vocação, né? Eu sou psicóloga, hoje eu trabalho com gestão de desenvolvimento humano e organizacional em uma das empresas do Grupo Imagem, a unidade ESRI, né? E eu também sou psicoterapeuta, né? Eu atendo num consultório, tenho alguns pacientes, né? Tento conciliar aí a área de recursos humanos com o atendimento clínico. E essa vocação começou muito cedo, né? Eu gosto muito de falar sobre a vocação, eu gosto muito também, quando eu faço entrevistas, quando eu converso com as pessoas sobre a jornada, a carreira profissional delas, eu gosto de entender de onde que isso surgiu. É uma pergunta que eu sempre faço. Como que você decidiu fazer administração? Como que você decidiu fazer engenharia, né, tecnologia? Porque a vocação, como a etimologia da palavra diz, significa a voz do coração, né? Então, é aquele chamado, aquele primeiro chamado que a gente tem, né? E eu tive esse chamado com 14 anos. Faz bastante tempo, não vou entregar a idade aí, mas faz um tempinho já. Foi ontem. Quando eu li, Edu, pela primeira vez na minha vida, porque eu já li esse livro várias outras vezes, que é um livro que se chama Um Psicólogo no Campo de Concentração. Esse livro é a história de um médico, né, neurologista, psiquiatra, que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele estudava na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele era discípulo de Freud e de Adler, que são os fundadores das duas principais linhas, né, vienenses de psicologia, né? E Frankl era discípulo deles, só que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Frankl ele era um judeu. E aí ele acabou sendo preso e deportado e viveu essa experiência extremamente desumana, que é a experiência de um campo de concentração, né? Então você imagina uma menina de 14 anos, né, lendo um livro que conta uma história como essa. Esse livro é uma autobiografia do Frankl. É uma biografia dele contando e narrando realmente a história dele no campo de concentração. E lá no campo de concentração, ele criou a terceira escola vienense de psicologia, que se chama logoterapia, né? Ele percebeu que algumas coisas que ele tinha aprendido, né, antes de ir para o campo, não é que elas não tinham tanto valor, é claro que tinham, né? A psicanálise é uma base da psicologia até hoje. Só que quando ele chegou no campo, ele viu
que o ser humano era muito mais do que aquilo, né? Então, ele começou a desenvolver essa teoria lá no campo de concentração, e quando ele saiu de lá, ele escreveu em uma sentada só esse livro, e com os principais princípios da logoterapia. Logo significa sentido, né? E terapia significa o estudo do sentido. O estudo do sentido da vida, né? Então, o Frankl, a logoterapia, ela traz esse propósito, que é o sentido da vida, e ele fala sobre isso no livro. E quando eu descobri, né, a logoterapia com 14 anos, eu também descobri a minha vocação. Descobri que eu queria ser psicóloga, né, e queria também ajudar as pessoas a encontrarem propósito, a encontrarem sentido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí no decorrer da live, né? Eu vou falar mais sobre logoterapia no decorrer da live, mas essa foi a história da minha escolha pela psicologia, né? E depois que eu escolhi a psicologia, eu, no segundo ano de faculdade, já iniciei como estagiária de uma empresa aqui em São José dos Campos, na área de recursos humanos. Desde então, eu estou nessa área, tenho uma trajetória profissional aí de quase 20 anos dentro de RH, né, atuando também como um perfil generalista dentro de RH, mas especialmente com esse foco nessa área que é a área de desenvolvimento humano e organizacional. Pode falar, Edu. Edu, e aí hoje a área que você tem, você está como diretora na imagem, chama-se gestora de desenvolvimento humano e organizacional, a área tem esse nome? A área tem esse nome, DHO, de Desenvolvimento Humano e Organizacional. E assim, a minha trajetória dentro do RH, quando era mais nova, eu escolhi passar por várias empresas de vários ramos diferentes. Então, eu atuei em empresas de prestação de serviço, empresa alimentícia, farmacêutica, construção civil, área da saúde, né? Fui gestora de RH, minha primeira experiência como líder no Hospital Pio XII, aqui em São José, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para essa equipe que eu tive lá, que era uma equipe incrível. E aí eu acabei descobrindo mesmo durante a minha carreira que eu tinha realmente uma vontade muito grande de atuar dentro de tecnologia, sendo o RH de uma área de tecnologia. Foi quando, né, depois de algum tempo, eu fui convidada pela Imagem para atuar, e a Imagem é uma empresa que tem 30 anos de mercado, uma empresa brasileira, faz parte de um grupo que se chama Grupo Imagem, e essa empresa que eu atuo hoje, ela é uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas dentro da área de inteligência geográfica, né? Ela é representante exclusiva de uma norte-americana que se chama Esri, né? Hoje a Imagem ela tem a sede aqui em São José, estamos com cerca de 200 funcionários. Quero agradecer aí o pessoal da Imagem que também está entrando, e está acompanhando essa live aqui comigo. Há 2 anos, a Imagem decidiu incluir no planejamento estratégico dela um bloco construtivo só de DHO, né? Então, a gente sabe o quanto que é a estratégia das empresas, esse planejamento estratégico, a estrutura dos objetivos, das metas é importante, e a gente não faz isso sem pessoas, né, Edu? Então, realmente a ideia de colocar no planejamento estratégico da Imagem um bloco construtivo, planos de ações focado no desenvolvimento humano, em talentos, cultura, clima organizacional, o acompanhamento da jornada do colaborador, desde o processo de início dele, do onboard, como a gente chama, até o fechamento desse ciclo. E hoje eu faço a gestão de todas essas atividades dentro da Imagem. Nós atuamos em 3 pilares, né, estratégicos, que é a cultura e clima organizacional, desenvolvimento, né, que é o pilar de todo o nosso processo de capacitação, treinamento, e avaliação e performance, que é como a gente acompanha e desenvolve o colaborador através desse olhar aí do que ele está fazendo, como ele faz, quais as competências que ele aplica nas entregas que ele faz também. Muito bom, Elo. Muito legal. Elo, vamos dar uma olhadinha quem está aí por enquanto, está chegando, né? Vamos ver quem está por aí.
Olha, minha Olha, avó, Nilza, dona Érica, Nilza tá aí. MM Semijoia entrou também agora. Quem mais está aí? Vamos ver quem mais está aí. Cristiane Miranda. Oi, Cris. Quanto tempo, Cris? Tudo bem? Betânia já estava aí com a gente. Duda, Simone. Oi, Cris. Sidão, você está bem, querido? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Sidão lá de São Paulo. Simone também. Deixa eu ver quem mais está aí. Pra gente dar um alô, Andréia. Gustavo, Kelvin. Oi, Kelvin, querido. Tudo bem com você? O pessoal está entrando, Elô. Gente, nós estamos aqui com a Elô Madeira, gestora de desenvolvimento organizacional, DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional do Grupo Imagem Every, e também psicoterapeuta. A gente vai falar hoje do novo mundo que está surgindo, né, Elô? Um novo mundo, um novo colaborador e um novo ser humano. Na verdade, é todo mundo dentro do outro, né? Gente, nós vamos falar o seguinte, olha, vamos trazer, além do novo mundo, novo homem, novo colaborador, a gente vai falar também dos recursos que são hoje disponíveis para a gente e dos que são indisponíveis, tá? Mas mais do que falar dos recursos disponíveis e indisponíveis, a gente vai falar qual que funciona ou não funciona, qual que é fundamental ou não fundamental. Não adianta ter o recurso disponível, o carro está na garagem, né, Lu? Está disponível, Exato. mas não é mais fundamental. Olha que loucura, gente. Recurso disponível e recurso indisponível. Tudo bem, né? Disponível e indisponível. Fundamental e não fundamental. Já falei daqui a pouco sobre isso. A gente vai também sortear o livro da Elô, né, Elô? Nossa, é mesmo. A gente acabou esquecendo de falar do sorteio. Você quer falar, Edu, ou eu Fala, falo? Elô, fala que você tem um livro muito bacana. Conta pra gente um pouquinho do seu livro, Elô, pra gente já falar, vai sortear ele no finalzinho para o pessoal que se manifestar aí, né? Muito bom. Então, em 2018, eu fui convidada, né, pela editora da Kika, a Roda da Kika, a participar como coautora de um projeto, de um livro que se chama Desenvolvimento Humano, Carreira e Empregabilidade. E aí, quando eu fui convidada para ser coautora, eu também queria trazer essa paixão que eu tenho, né, pela logoterapia, e como que a logoterapia ela não é uma linha da psicologia que a gente usa apenas dentro de uma clínica, dentro do consultório. Quando a gente fala de busca de sentido pela vida, de realizar propósitos, né? A gente está falando em todas as dimensões da nossa vida, em todas as dimensões do ser humano. E principalmente no trabalho, né? O trabalho é um local onde a gente tem muita possibilidade, oportunidade de realizar sentido, né? De se desenvolver, né? De encontrar propósito. A forma como a gente trabalha dá essa oportunidade para a gente também de encontrar propósitos. O Frank, ele fala uma coisa muito interessante que sobre o sentido do trabalho, né? Que o ser humano ele tem uma oportunidade única e irrepetível de desenvolver um trabalho, né? É única porque aquele momento sempre vai ser único. Você está entregando um projeto, está fazendo uma entrevista, está terminando um relatório, a gente está aqui fazendo uma live. Esse momento é único, é o momento presente. Ele não vai se repetir de novo, né? E irrepetível, né? Porque o ser humano, ele também é único, né? Então, o Edu poderia estar com outra gestora de DHO aqui fazendo essa live, mas nunca seria a mesma coisa, né, Edu? Porque a Elo é única, o Edu é único e cada um que está participando também. Não é à toa que vocês estão aí, né? E aí, quando a Kika me convidou para esse projeto, eu decidi escrever sobre logoterapia e sobre como que a gente consegue, através de uma dificuldade dentro da carreira profissional, então, sabe aquela porta fechada? Aquela pedra que a gente encontra no meio do caminho? Aquela promoção que você queria que não veio, né? Um feedback que talvez foi mais duro, né? Ou aquele momento mesmo que você se encontra desempregado, né? Qual é o sentido que está por trás disso? O que eu posso aprender com uma pedra que eu encontro no caminho, com uma dificuldade que eu encontro no caminho, né? E o Frankl, ele traz muito essa questão, né, do sentido não só do trabalho, mas também do sentido do sofrimento, né? E aí, por isso que eu decidi escrever esse capítulo. Eu até tô com o livro aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês. Mostra pra gente, Elô. O meu capítulo, o nome dele é A Importância das Pedras do Caminho no nosso processo de desenvolvimento. E a gente precisa realmente fazer com que cada dificuldade, cada não que a gente recebe, cada insucesso, seja assim, uma peça fundamental para o nosso processo de amadurecimento, né?
como pessoa e como profissional, né? Eu tenho certeza que cada vez que a gente pensar em alguma dificuldade que a gente teve, por mais terrível que ela possa ser, a gente pode encontrar algo de positivo nela, né? Algo que a gente... Aí eu conto alguns casos no livro, eu conto situações que eu já vivenciei, né, em relação a isso, tanto eu como também pessoas do meu time, profissionais que eu acompanho, que também vivenciaram momentos de dificuldade e que depois eles viram que aquilo era só um degrau para um amadurecimento e para algo ainda melhor, né? Ainda maior na vida deles. Então a gente vai sortear, gente. A gente vai sortear. Mostra de novo, Elô, para gente a capinha. Mostra, fica paradinho na tela, para a gente poder ver, Elô. Vocês estão vendo? Chega um pouquinho para trás, Elô, para a gente poder ver ele na totalidade. Muito bom. Pessoal, no final da nossa live, eu vou perguntar quem quer o livro da Elô, e aí você vai falar, eu quero, e vai pôr o e-mail. Não adianta fazer agora, tá? Então, no finalzinho, você fala, eu quero, pôr o e-mail, e aí a minha equipe aqui, as minhas meninas, elas vão botar tudo e pronto, né? A gente vai fazer um sorteio para amanhã. São 2 livros, né, Elô? São 2 livros. A gente vai sortear 2 pessoas. Que vão ganhar o meu livro, né? O livro que eu sou coautora. E além disso, né, eu propus aí para o Edu, ele gostou bastante da ideia. Eu quero sortear também para alguém um horário, 1 hora aí de orientação profissional, orientação ou vocacional ou profissional. Para a gente bater um papo aí sobre a carreira de vocês, os propósitos, né, o que vocês estão vivendo. Então vai ter aí uma sessão de orientação profissional. Gente, que legal, olha, o livro da Elô, ela tem um livro, mas vão ser 2 pessoas que vão ganhar. Vai ter orientação profissional com a Elô, como gestora do BHO, e psicoterapeuta, né? Ela vai falar dessa vivência que ela tem da logoterapia, que é o estudo da vida, né? O sentido da vida, a unicidade de todos nós. É incrível esse material da Elô. Não tem como não se encantar com logoterapia. E eu também quero presentear vocês no final do nosso encontro eu tenho 85 cursos disponíveis hoje para você assistir online. Eu vou te presentear, você vai escolher um, eu vou te presentear. E a gente vai sortear também para 2 pessoas dos cursos, 85 cursos do Edu, né? Muito bem. Então, gente, ao final a gente vai falar, né? Quem quer, eu falei, eu quero ir por e-mail, mas agora não pode. Deixa para o final, só para ver se o pessoal vai ficar conosco, né? Gente, eu quero tocar no assunto agora, então. Deixa eu ver quem está aí, quem mais entrou. Pessoal, vamos fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade para interagir com a Elô. Aproveita, a gente tem a oportunidade de interagir com a Elô. Então, ó, Melquinho, Andréia, o Pedro, Érica. Minha mãe, Marino. Minha mãe. Olha que lindo. Um beijo. Minha mãe e a tia estão aí. Queria agradecer a presença delas, né? Elas são 2 inspirações para a minha vida, 2 psicólogas também, 2 logoterapeutas também. É uma família de logoterapeutas. Eu sei que é uma família musical também, né, Lô? É uma família bem musical também, né? Que eu fiquei sabendo essa semana. Esse livro que eu li, do Victor Frankl, foi a minha tia que deu. O nome dela é Heloísa também. Aliás, eu sou Heloísa por causa dela, né? E quando eu tinha 14 anos, ela que me deu esse livro. Então, agradecer aí por essa descoberta da vocação e hoje eu poder realizar tanto sentido na minha vida e ajudar tantas pessoas com isso, com essa sementinha que foi plantada lá na minha adolescência. Muito bom. Gente, vamos interagir, tá? Traz uma pergunta para a Elô. Vamos falar então, Elô, do novo mundo que vai surgir, tá? Elô, eu trouxe aqui 4, a minha equipe fez pesquisa de mercado esses dias, né, para a gente poder trazer esse material para vocês. Qual é o novo mundo, gente, que está surgindo? O novo mundo tem 4 pilares muito importantes. Digital, híbrido, exigente e veloz. Digital porque a gente já percebeu, pessoal, que o mundo todo ganhou uma digitalização. O virtual, ele ganha um processo virtual. Hoje, o estar virtual é estar numa tela. A interpessoalidade hoje ganhou presença na tela, né? Híbrido, porque o mundo vai caminhar a velha economia com a nova economia juntos. Por exemplo, a gente ainda não consegue ir numa pessoa que faz massagem via digital. Não consegue ainda. Né? A gente não consegue ainda, por exemplo, ir num oftalmologista que ele precisa fazer o exame da sua vista. Digital ainda não. Então, a gente vai caminhar com muitas questões ainda virtuais e digitais, híbrido. Exigente, pessoal, não tem muito tempo a perder. Né? E veloz, porque já vai começar no pós-pandemia. A gente já vai começar a recuperar em um semestre, em um ano,
Só que, pessoal, vejam, o mundo vai ganhar uma nova velocidade, porque agora a gente não se desloca mais tanto, a gente tem muita digitalização envolvida. E, Elô, você também enxerga esse novo mundo, vamos falar primeiro do mundo, né? Dessa forma, também, esses 4 pilares, digital, híbrido, exigente e veloz. Fala como é que é o grupo imagem nisso tudo e você lá dentro também desse novo mundo. Sim, eu enxergo, Edu, concordo com essas 4 características que você acabou de apresentar para a gente. Na Imagem, a gente teve uma experiência, porque a Imagem já é uma empresa também digital, né? Trabalha com tecnologia da informação. Então, esse mundo digital é muito comum dentro da Imagem. Porém, a gente não trabalhava nesse modelo de home office, né? Então, foi assim. Hoje, o time ESRI, a unidade ESRI toda está em home office, cada um aí na sua casa, né? E a gente com essa missão de sermos empresa, né? De sermos organização de uma forma tão diferente. Mas eu tenho percebido o quanto que essa aceleração ela realmente aconteceu dentro da Imagem, né? A gente foi assim, de um dia para o outro, de quarta para quinta, todo mundo em home office. Então, e a gente precisou se adaptar. Então, eu colocaria também, né, aí nesse novo mundo que a gente está falando, essa adaptabilidade, né? Então, o ser humano está sendo cada vez mais chamado e essa exigência que você falou também está relacionada com essa capacidade que a gente tem de se adaptar, porque o mundo, ele vai ser um lugar onde as coisas vão acontecer muito mais rápidas, né? E tudo vai se adaptar muito mais rápido, né? Na internet, a gente observa isso, né? Muitas coisas na imagem que, às vezes, demorava para a gente pensar em fazer. Então, vamos fazer uma reunião geral. Então, era aquela questão de organizar, de ver a data, de conseguir reunir todo mundo. A unidade ESRI, ela tem escritórios por todo o Brasil, né? Tem unidades em todo o Brasil. Nós temos colaboradores alocados em clientes também espalhados pelo Brasil, na Petrobras, na Vale, na ANEEL, né? na Claro, na Vivo. Então, o que acontecia quando a gente ia fazer uma reunião geral? Né? Era uma mega organização de um evento, né? E agora a gente faz reunião geral toda semana, né? Então a gente pega então olha a velocidade com que isso aconteceu. Então, essa velocidade dentro do novo mundo é algo que veio para não voltar mais, né? Não tem mais volta essa questão da velocidade com que as coisas acontecem, justamente porque dentro da rede você tem essa velocidade, né? O digital traz essa velocidade. Heloísa Madeira, gente, aqui conosco. Muito bom, Elo. Que delícia falar com você. É muito pouco tempo, uma hora para a gente, eu acho. Só começando, já estamos com 30 minutos. Que loucura. Gente, vamos perguntar para a Elo. Quem está aí, olha? Vamos lá. Olha lá, o Jefferson está perguntando para a gente. Olha lá que legal. De que maneira, Elo? Olha que legal. Vamos ver a pergunta do Jefferson. De que maneira ou em qual momento o tema saúde mental do funcionário foi incorporado nos planos das áreas de RH? Elo, na sua opinião, esse é um processo recente? Ou seja, estão olhando para a saúde mental de todo mundo nesse momento, Elo? Obrigado, Jefferson, Sim. pela pergunta. Um abraço para você. Muito bom, muito boa pergunta, Jefferson. Obrigada. Na imagem, quando começou essa questão da crise do Covid, a gente já criou um grupo que a gente chamou de grupo de gestão de ameaça, né? Então, esse grupo foi mais um grupo para organizar essas questões de cuidado com a saúde física mesmo, o isolamento, a questão da higienização dos espaços. Isso foi antes mesmo de começar a questão do home office. E aí, agora, com o passar do tempo, a gente percebeu o quê? Num primeiro momento, o nosso olhar era muito assim, para a estruturação, né? Então, tanto a estrutura física da imagem, quanto a estrutura depois do colaborador em home office. Então, essa estrutura de comunicação, da gente ter uma plataforma única, de ter comunicação constante, a estrutura mesmo do colaborador na casa dele, note, internet funcionando e tudo mais, né? E agora a gente está indo para uma segunda onda, né? Que essa onda realmente desse cuidado com a pessoa que está em casa, né? E também com o que ela precisa. E a gente está criando agora um outro grupo, que é o grupo de gestão de saúde mesmo. Então, na imagem, até eu vou fazer um spoiler aqui,
porque eu não divulguei ainda para todo mundo da imagem, mas a partir da semana que vem nós teremos também lives na imagem, lives com foco também em alguns temas de saúde mental, como a ansiedade, né, depressão. Então a gente vai estar iniciando com essa iniciativa de desenvolvimento humano dentro da empresa para falar sobre isso, né? Eu avalio que uma das melhores formas para a gente cuidar disso como empresa é a gente falar sobre isso, né? A gente realmente não colocar essa questão da saúde mental como algo que não faz parte de uma organização. Porque se a organização é feita de pessoas, e as pessoas, elas são seres biopsíquicos, né? Sociais, espirituais, a gente precisa também falar de saúde mental. A gente está falando aí da psique, né? Do ser humano. Então, a área de DHO, ela já vem com esse olhar, né? Então, quando a gente fala de cuidar do clima, de cuidar dos talentos, cuidar das pessoas, a gente já vem com esse olhar. Então, nesse momento de isolamento social, ele com certeza se intensifica. Não sei, Jefferson, se eu respondi a sua pergunta. Maravilhosa a resposta, Elô. Gente, vamos perguntar, vamos participar. Entrou mais gente aí, olha, entrando a Milena, da Mantiqueira Alimentos. Milena, um beijo. Faz tempo que a gente não se fala, né, Milena? A Fábia Bena entrando, seja bem-vinda, Fábia. Oi, Fábia. Gente, olha aí, a Fábia, seja muito, muito querida, né? Então, Elô, a gente falou agora há pouco, vamos perguntando, tá, gente? Vamos perguntando, ó. Daqui a pouco eu tenho mais comentários de vocês aí. Quem entrou agora, clica no aviãozinho, para a gente convidar 10 pessoas. Clica no coraçãozinho, Fabrício entrando também, para a gente poder movimentar aí o Instagram, tá, gente? Elô, a gente falou agora há pouco sobre o novo mundo, né? Então, para quem está chegando agora, falando do novo mundo, digital, híbrido, exigente e veloz. Agora, o novo homem, Elô, o novo homem nesse novo mundo, né? Autoconhecedor, olha só, Elô, que nossa equipe pesquisou aqui no perfil. O novo homem, ele é autoconhecedor, emocional, interpessoal e sensível social. Então, fazendo já uma pequena explicação, autoconhecedor porque ele precisa entender que agora ele está muito mais combativo, porque ele acaba ficando mais sozinho agora, porque o mundo digitalizou e está mais sozinho, né, Lu? Então, baixa a gestão. A gente não pode ter muita gestão em cima desse novo homem, tem que ser mais hands-on, mais autogerenciável, mais ownership, né? Cabeça de dono. Mais emocional, porque ele entende que agora o mundo todo vive uma apreensão. Daqui para frente, a gente vai ter uma apreensão com as coisas, né? Interpessoal, tudo novo, mais incrível que pareça, esse nosso pilar. Nunca ficamos tão frente a frente com as pessoas agora no mundo digital, né? Pessoas que estão falando frente a frente nos devices, nas janelinhas novas, é muito novo essa intimidade, porque tinha gente que nós trabalhávamos juntos, mas nunca ficamos tanto tempo frente a frente assim. É extremamente íntimo esse processo da janelinha nova, né? Da nova janelinha que a gente olha para as pessoas, né? E sensível socialmente, porque ele começa a perceber que tudo é social. Olha, isolamento social, mídias sociais, o homem ele se relaciona socialmente, o trabalho é social, a escola é social, tudo é social. Tudo é social. Ele agora fica sensível. Eu sabia disso, ele não era sensível ao social. Hoje a gente levantou que pelo menos grandes multinacionais que estão doando dinheiro para a pandemia, para o processo do Covid, porque elas têm uma postura social, elas entenderam que se elas não ajudarem a sociedade, não haverá sociedade para consumir até os produtos delas. Né? Elô, você enxerga também tudo isso, Elô? Autoconhecedor, emocional, interpessoal e sensível social. A logoterapia está intensa também, né? Acho que eu notei, né, Elô? Sim, com certeza. Vamos falar de cada um dos pontos, então, né, Edu? Você falou do autoconhecimento, né? Então, por incrível que pareça, a gente... e também do relacionamento social. E a gente está vivendo essa dualidade, né? Porque estamos isolados, mas o relacionamento, que é algo para fora de si, ele tá muito forte, está acontecendo bastante. Só que aí vamos falar desse primeiro relacionamento, que é o relacionamento com a gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele é tão importante, e eu classifico o autoconhecimento como uma peça-chave, né? Um comportamento, uma atitude-chave para o desenvolvimento humano. A gente só se desenvolve, a gente só amadurece, e eu tenho um olhar muito especial para o desenvolvimento humano. Eu acredito aí que o ser humano, desde o primeiro respiro até o último, a gente está em processo de evolução, de desenvolvimento, de amadurecimento. E isso só acontece com essa chavinha
que vira de dentro para fora, né? Então, só a partir do momento que eu me conheço, né, que eu entro em contato, que eu me relaciono comigo mesmo, e a gente tem que trabalhar para ter um bom relacionamento com a gente mesmo, né? Esse relacionamento que também é de verdade, aquele que a gente espera ter com o outro, a gente tem que querer ter com a gente, né? E aí, a partir desse momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo dar respostas, né? Eu consigo responder, porque eu me conheço, eu entendo, e aí eu poderia dar várias dicas aí, né? A gente estava até hoje num treinamento com os líderes e a gente falou sobre isso, né? Como que é importante quando a gente está em busca de autoconhecimento, observar os outros, né? Então, quando você está conversando com alguém, você tem essa capacidade de observar a reação do outro, né, perceber o outro, perceber como ele está reagindo em relação a você, você já está fazendo um processo de se autoavaliar e também de se autoconhecer, né? E aí, a partir do momento que esse ser humano, esse novo ser humano, tá mais isolado, mais introspectivo, se relacionando até muito mais com ele mesmo, ele também tem essa potencialidade de se entender melhor, de se compreender melhor e de responder também de outra forma, né? Então, outra chave para o autodesenvolvimento é a responsabilidade, né? Responsabilidade, ela vem da palavra responder. Então, a autorresponsabilidade em relação ao meu processo, né? Então, isso é extremamente importante. Edu, vou continuar falando. Ouça aqui. Muito bom. Elô, Heloísa Madeira com a gente, pessoal. E aí, tem muito conteúdo aí, né, Elô? Nossa, você abriu a caixa, Elô. Entrou em fluxo e é isso aí. A gente queria isso, aprender, Elô. Muito bom. Tem mais perguntas aí, gente. Olha, Anélia. Nos últimos anos, a pergunta da Anélia aqui é legal, gente. Nos últimos anos, Elô, o individualismo estava muito presente, né? Muito presente na vida de todos nós. Talvez esse momento ajudará a repensar nossas relações e interações, Elô. Você acha que a gente vai repensar nesse nosso egoísmo, né, individualismo? O nosso cérebro triuno, tá, gente? O cérebro velho, ele é egoísta, ele é individualista, ele quer proteger você, né? Então tem a neurociência envolvida nisso, né? Mas agora, Elô, a gente está sendo convidado a ficar um pouco mais interativo, né? Um pouco mais social, não tão interpessoal, intrapessoal, né? Está sentindo isso também, Elô? A gente foi convidado a ficar um pouco mais aberto às relações? Sim, eu concordo, até porque você falou aí o terceiro ponto foi a sensibilidade com o outro, né? Que aí passa pela capacidade empática que o ser humano tem, né? Então, esse momento ele está gerando isso, apesar de estarmos em isolamento social, a gente está desenvolvendo muito a questão da empatia. Você comentou sobre as empresas que estão fazendo trabalho social, né? E a própria organização está percebendo isso, o colaborador, o ser humano que está dentro dessa organização percebe isso. Eu acredito que a gente pode trazer milhares de exemplos, né, de como que o ser humano é solidário, né, principalmente nesse momento de dificuldade. A imagem também está trabalhando dessa forma, ela colocou à disposição dos governos, das prefeituras, né, do Estado, toda a tecnologia dela para a gente conseguir trazer dados geográficos e dados relacionados à pandemia e a como isso está se comportando, né? Então, foi uma forma também da imagem contribuir de forma social com o Brasil e com o mundo nesse momento, né? Mas eu concordo que o ser humano, é como eu estava falando antes, né? A gente está, é uma dualidade que ela passa em relação ao isolamento e o relacionamento. Nós estamos isolados, estamos mais introspectivos, olhando para a gente mesmo, e essa é uma super oportunidade de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, o mundo, a sociedade, a vida está convidando a gente para se relacionar. Pode ser pelo celular, pode ser um relacionamento com pessoas que você não falava há muito tempo, né? Eu fiz uma reunião aí há um mês atrás com um grupo que era da minha adolescência, que fazia quase 25 anos que eu não falava. Então, a gente se reuniu pelo Zoom, tá cada uma num lugar do Brasil. Olha que possibilidade. Esse tempo todo a gente nunca pensou nisso, né? E até o relacionamento dentro da própria casa, né? Então, eu vejo que hoje estamos aqui dentro das nossas casas, entre quatro paredes, vivendo tantos papéis, né? O papel de pai, de mãe, de colaborador,
né, o papel de esposa, de amigo, de filho, né, e a gente tem que conseguir conciliar todos esses papéis dentro do mesmo espaço, né, que desafio. Então, são muitos desafios em relação ao relacionamento, né? Muito bom, gente. Elô Madeira. Tem mais gente entrando aí, Zé Olímpio entrou. Quanto tempo não nos vemos, né, velho? Muito bom ter você aqui. Pidão tá aí também. Laís. Quem mais tá aí, gente? Deixa eu ver aqui. Rosa Lima, Rose, Gaciapsi. Morgana Nunes entrando também. Tem mais gente chegando aí. Gente, clica no aviãozinho. A gente convidar mais pessoas. Clica no coraçãozinho. Eu sou capaz de ficar 3 horas ouvindo Elô aqui, porque ela começa a falar as coisas e eu vou ficando aqui, viu? Edu, você tinha comentado de outro pilar, né, desse novo ser humano, que é o pilar da capacidade emocional, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, né, a importância dessa inteligência emocional, né? E aí não só a inteligência, mas também essa agilidade, né? Porque com o mundo sendo tão rápido e tudo acontecendo tão rápido, como que a gente precisa desenvolver essa capacidade de inteligência emocional, de lidar melhor com as nossas emoções, mas também fazer isso de forma rápida, né, Edu? Sim, né? sim. Isso está tudo conectado, porque nós só conseguimos ter inteligência emocional se a gente se conhecer, né? Se conseguir entender os movimentos que acontecem dentro de nós, né? Como que a nossa história de vida, e aí entrando um pouquinho até nessa questão da psicoterapia, né? Que a gente realmente vai lá fundo na história de vida desse ser humano que está aí buscando ajuda, buscando direcionamento, buscando encontrar um caminho. Nós somos formados por isso, né? Pela nossa herança genética, né? Pela nossa... a herança genética, as nossas interações sociais desde a primeira infância, né, até a nossa idade de hoje. Tudo isso foram situações, né, momentos que realmente formaram quem é a Elô hoje, formaram quem é o Edu, né? Então, muitas vezes as nossas emoções, que podem vir aí de questões mais relacionadas até a questões biológicas, como, por exemplo, o nosso temperamento, né? E aí é tão difícil, às vezes, da gente lidar com isso, né? De se segurar, de não estourar, né? Ou de não ficar triste demais, né? Mas também essas emoções que passam também, elas passam por um processo também de decisão, né? Não é a emoção, a inteligência emocional, falando de uma forma bem simples, é isso, não é a emoção que toma conta de mim, é eu com o meu processo de autoconhecimento, de consciência, de liberdade, também de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu entendo o que está acontecendo comigo e eu decido, né? Eu decido como que eu quero agir. Eu queria ler um trechinho do meu capítulo para você, que é uma frase também do Frankl, né? E aí, em uma entrevista, perguntaram para ele o que leva algumas pessoas a serem fortes e capazes de superar seus problemas, enquanto outras não. E aí, olha o que o Frankl responde, Edu. O fator determinante é a decisão. A liberdade de escolha, de tomar uma decisão, de tornar-se quem se quer ser, apesar das circunstâncias, as quais só em parte determinam o nosso comportamento. Então, a circunstância, o momento que a gente está vivendo, o isolamento, só em parte ele determina o nosso comportamento. O fator determinante é a decisão. E a decisão, ela passa por autoconhecimento e autorresponsabilidade. O que vocês acham disso, gente? Pessoal, vamos participar. Coisa linda, Elô. Nosso tempo está tão pequeno, Elô. A gente tem só mais 15 minutos. Que loucura. Tinha que ter umas 30 horas de live. Né? Quando o papo é bom, o tempo fica curto, né? Jesus. Ó, gente, vamos lá. Participem, tá, gente? Vai escolher as perguntas da história do Elô. Elô, só para a gente poder, então, fechar a nossa tríade que a gente publicou para as pessoas, né? A gente publicou aqui falar do novo mundo, o novo homem e o novo colaborador. Então, vamos lá, gente, para quem não pegou o comecinho, né? Novo mundo, digital, híbrido, exigente e veloz. O novo homem, autoconhecedor, emocional, interpessoal, sensível, social. Olha que lindo, gente. E o novo colaborador, mediador, independente,
ampliador de potencial das máquinas, ele vai potenciar a tecnologia, baixa supervisão, olha que beleza, e gerenciador à distância. Então, pessoal, olha o novo colaborador. Eu gosto muito de ter um olhar, são dois olhares que eu tenho. Um olhar um pouco mais humanizado, o novo colaborador como colabora, né? Colabora, e um olhar um pouco mecanicista, como negócio, que é o funcionário que ele funciona como máquina. Interessante esse olhar, né? São duas vertentes completamente diferentes. Uma um pouco mais dura, funcionário funciona igual máquina, e colaborador ele é mais humanizado. Mas qualquer uma das duas pega o aspecto mediador, que vai ter que mediar muita coisa daqui para frente, senão ele tem que ter capacidade de jogo de cintura, ganhar e perder, sim e não, né? Confessões, ser independente, de novo, hands-on, autogerenciável, né? Somar sua potencialidade com as máquinas, olha que lindo, e não ter necessidade de supervisão ou baixa supervisão, mas principalmente gerenciar tudo à distância, recursos, pessoas, processos, projetos. Fala um pouquinho desse novo colaborador, Elô, que você, provavelmente, as pessoas que você vai contratar daqui para frente no grupo de imagem, tem que ter esse perfil, né, Elô? Fala com a gente. Sim, com certeza. Eu avalio que esse novo colaborador, ele tem que desenvolver essa capacidade de autogestão, de autoliderança, né? Isso realmente acontece a partir do momento que você está conectado, né, com aquilo que você precisa entregar, você entende o que precisa ser feito. Então, eu também percebo que a comunicação, nesse momento, ela é essencial, né? Mas esse protagonismo para a autoliderança, para essa autogestão, né? Então, eu estou isolada. Se eu tiver um problema aqui, o meu gestor não está do meu lado, o colega de trabalho não está do meu lado. Então, eu realmente tenho que ter iniciativa, eu tenho que ter o protagonismo para realmente conseguir resolver um problema e me conectar com a empresa, né? Edu, fala mais um pouco dos temas que você falou meio rápido, eu perdi. Mediador. Ó, novo colaborador, Mediadora. mediador, tá, Elô? Ele vai fazer sempre o papel intermediário de ligar as pessoas, o projeto, o processo. Mediador, Sim. Uhum. independente, Uhum. ampliador de potencial junto com a máquina, ele soma com a máquina, né? Baixa supervisão e gerenciador à distância. Esse é um novo colaborador, nesse cinco pilares do novo colaborador, novo perfil do profissional que vem pela frente. Vocês são assim, gente? Vocês hoje precisam de baixa supervisão, gerenciam à distância, são independentes, são mediadores, somam com a máquina, né, Elô? A gente tem que pensar nisso agora, o mundo mudou, gente. Nós somos bebezinhos a partir de agora, viu, gente? Nós somos bebezinhos, o mundo é novo. Aquele mais experiente voltou a ser bebezinho, viu? Essa questão de potencializar o uso das máquinas, né? Então, a gente também tem descoberto aí tecnologias que estavam sempre à nossa disposição. E a gente não utilizava tanto, né, Edu? Então, como que também isso está acontecendo numa velocidade muito alta, né? O exemplo é aqui, as lives no Instagram, mas dentro do ambiente corporativo também, né? Quantas reuniões e quantas questões a gente poderia estar usando a tecnologia já há muito tempo, né? E só agora realmente parece que isso se tornou tão real, né? Edu, eu vou falar de 3 características, né, que eu gostaria de falar também sobre esse novo colaborador, né? O que eu tenho observado, né? A nossa forma de trabalhar, ela já tinha mudado há algum tempo, né? Então, a conectividade, ela já vem transformando, né, esse colaborador no colaborador desse trabalho do futuro, né? Que é um trabalho extremamente que realmente está ali com a conectividade no centro, né? E hoje a gente tem essa possibilidade na palma da nossa mão, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer horário do dia, né? Então, sim, aí até uma provocação que eu quero fazer para vocês e também uma provocação para o Edu, né? Essa conectividade, ela traz, por um lado, características de um novo colaborador que precisa estar disponível, né? Que precisa estar conectado e também engajado, né? Porque o mundo e a forma de trabalho, agora ela é assim. Eu vou dar o meu exemplo, eu tenho praticamente todos os aplicativos e ferramentas que eu uso na empresa no meu celular. E a qualquer momento eu posso ser acionada, a qualquer momento eu sou acionada,
né? Então, a gente tem, por esse lado, essa necessidade de estar disponível, de estar conectado, de estar engajado mesmo com o trabalho, né? Porque o mundo mudou, e é essa forma como a gente trabalha. A gente não trabalha mais das 8 às 6, das 8 às 5, né? O novo colaborador, ele está conectado o tempo todo, né? E aí, em contrapartida, e aí eu quero também conversar sobre isso com vocês, em relação ao equilíbrio, né? Como que esse colaborador, que com tudo isso que está acontecendo, ele vai estar mais disponível, porque ele está trabalhando de casa, está tudo na mão dele, ele não fecha o computador e fecha a porta e apaga a luz e vai embora, porque a sala de escritório dele está dentro da casa dele, então ele está super disponível. Ele está conectado porque a gente está o tempo todo nas redes sociais, na internet, com o celular ligado. E também é um novo colaborador que quer estar engajado dessa forma, né? Mas, por outro lado, a gente precisa criar esse amadurecimento para ter o equilíbrio que precisa se ter, né, Edu? Então, eu avalio muito isso. Eu tenho recebido muitos relatos de profissionais, não só da imagem, mas também, né, no consultório, falando que estão trabalhando muito mais, que parece que agora com essa questão de home office, de isolamento, eles estão trabalhando o dobro, né? Então, o ponto de atenção que eu queria trazer para vocês é esse novo colaborador, que precisa sim estar disponível e conectado, mas que também precisa amadurecer no sentido de buscar esse equilíbrio e entender o momento que deu o limite dele, entender o momento que ele precisa parar, que tem que recarregar as baterias, que tem que estar com a família, que tem que realmente olhar para as outras dimensões da vida, né? Então, eu queria fazer essa provocação aí para vocês, até entender, se o pessoal quiser comentar o que vocês acham disso que eu acabei de falar. Vocês se sentem assim hoje? Se sentem conectados, disponíveis? Tem alguém que está tendo dificuldade aí para ter esse equilíbrio? Lu, eu queria fazer uma proposta para você. Nós temos 9 minutos ainda, né? Só que nós temos ainda algumas questões para debater e eu queria que a gente derrubasse o sinal e voltasse, porque a gente ganha mais tempo, mas a ideia é dar mais uns 15 minutos no máximo, não mais avançar aqui. A gente não vai passar muito mais aqui, uns 15, 20 minutos. Mas como nós só temos uns 9, 8, vale a pena a gente fazer esse movimento, tá bom? O que você acha, Lu? Por mim, tudo bem. Tá? Então, pessoal, todos que estão aqui conosco, deixa eu ver quem está aí. Então, olha, o Cadão, a Carol Rolo, o Silvio Rabelo, o Jefferson, uma perguntinha do Jefferson, o Jorge, seja bem-vindo, Jorginho. Paulo Antunes, Sandra Rezende, Paulo Rogério, Nélia, Tânia, seja bem-vindo, Tânia. Pessoal, nós vamos derrubar o sinal, tá? Maicai, a Fábio está conosco, dando um oi pra gente aqui. Vamos derrubar o sinal e a gente volta, tá? Derruba e volta. Então, voltem conosco que tem sorteio do livro da Elo, tem sorteio dos 85 cursos do Edu, tem sorteio de orientação profissional com a Elo. A gente volta, vamos derrubar e voltamos já já. Pode ser, Elo? Combinado, Edu. Então, vamos lá, então. Vamos derrubar e vamos voltar. Combinadíssimo. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau. Elo, de volta. Voltamos. Gente, coraçãozinho, aviãozinho para convidar as pessoas. Vamos encher a sala, vamos encher a sala. Coraçãozinho, sem medo, avião. A gente convidar todo mundo. André falando baladinha, isso aí, André, baladinha. Renata, do RH da Imagem, Gestão. Nosso Vê se você conhece o pessoal aí, Elô. Talento de recrutamento e seleção. Rê, tudo bem? Que bom que você está aí. Ai, que legal. Muito carinho para a Elô, muito querida, né? Vamos lá. É bacana, Elô, as lives, porque a gente viu como a gente se tornou querido para as pessoas, né? As pessoas vêm acompanhar, vêm fazer parte do nosso processo, né? Vêm interagir, muito legal. Muito legal. É muito bom mesmo, Edu. É a minha primeira, né? Então. Não sei se o pessoal sabe, mas é a primeira live que eu estou fazendo. Ah, que linda! Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de vergonha disso. É uma nova característica que a gente tem que desenvolver, né? Então, mais uma característica, né, Edu? Perder olha, falamos disso. De falar na telinha.
Gente, vamos recordar então, mas antes de a gente recordar, deixa eu só falar para vocês do grupo Intervira, tá? Eu faço parte da diretoria, a gente tem hoje a TD, Intervira, Treinamento de Desenvolvimento, cursos presenciais. A Intervira também tem o seu braço digital, que é a EduPort Digital. A gente tem dentro do EduPort Digital todos os nossos projetos digitais, como um deles, corporativamente. Ontem tivemos aqui o corporativamente com o Ivo Lara, superintendente da Cooper Johnson, cooperativo de crédito da Johnson. Hoje estamos com a Elô Madeira, gestora em DHO do Grupo Imagem e psicoterapeuta. E esse hoje é o Humanizando, focado em recursos humanos, focado nesse novo ser humano, novo colaborador, para um novo mundo que está chegando, né, Elô? Um mundo exigente, veloz. E recordando já tudo isso, olha, um novo mundo para você que está chegando, gente. Digital, híbrido, exigente e veloz. Falamos disso agora há pouco. O novo homem, Elô, autoconhecedor, emocional, interpessoal, sensível e social. E o novo colaborador que nós estamos falando agora há pouco, Elô, mediador, independente, ampliador de potencial junto com a máquina, baixa supervisão, supervisional, supervisão, né? E gerenciadora de tudo, de pessoas, de recursos. Olha, Elô, que desafio tem pela frente, né? Será que, Elô, a gente vai entrar na nossa máxima potencialidade daqui para frente? Elô, está sendo convidado a ser mais combativo, mais régua alta, Elô. O que você acha, hein? Me conta um pouquinho. Concordo, Edu, concordo que a gente realmente está sendo chamado ao desenvolvimento. Eu vou falar bastante essa palavra, né? É o desenvolvimento humano de nós como seres humanos, né? Esse ser humano que busca o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, né? Que se entende e se conhece para decidir melhor, para agir melhor em relação às suas emoções. Ser humano muito mais empático, né, Edu? Mais sensível ao que está acontecendo fora dele, né? Mais para fora de si, que também é um ponto muito forte na logoterapia, né? A gente, na logoterapia, usa a palavra autotranscendência, que significa essa capacidade que o ser humano tem de ir para fora de si, né? De buscar fora dele realização, né? E eu concordo com você, a régua está subindo, mas isso é muito bom, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente está sendo chamado para esse desenvolvimento humano, a organização também está, né? Então, as organizações, elas estão com outras demandas, com outra forma de se relacionar. O negócio está se relacionando com outra forma com o mercado. Então, as organizações também estão se reinventando, né? Eu acredito você que trabalha dando consultoria, né, e muito próximo de muitas empresas, você está percebendo isso e a sociedade, a gente também percebe isso na imagem, essa régua está subindo tanto para o ser humano, para o colaborador, como para as empresas também. Tem uma pergunta aqui, né, o pessoal está falando bastante sobre a questão do equilíbrio, né, pessoal e profissional, então... Vamos ler aqui, Elô, que legal, isso mesmo, a gente vai já te perguntar. Edu e Elô, como é que ficou? É a pergunta da Camila Good, da NB Plus, né, uma querida. Edu, como fica a questão do equilíbrio versus pressão por resultado? Está perguntando para a gente aqui, Elô. A cobrança é maior e, consequentemente, o engajado e conectado não descansa. Com aquele que está extremamente produtivo e não está descansando. Como é que faz, Elô? E a saúde mental, né? Como é que fica, gente? Exatamente. O que eu falei... quando eu falei disso, né, a provocação que eu fiz para vocês é justamente esse novo colaborador que tem que estar disponível, conectado, engajado. Só que eu usei uma palavra, eu quero reforçar ela aqui, que é uma palavra que é esse amadurecimento, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo chamado para isso, a gente está sendo chamado também a ser um profissional mais maduro, que passa por um autogerenciamento, pela autoliderança, também por esse autocontrole. E todas essas características de amadurecimento, elas também trazem esse equilíbrio. Então, é o profissional que ele também precisa aprender a se posicionar e entender o seu limite, né? E saber conciliar todas essas realidades, né? Não falei que a gente está aqui dentro de casa conciliando tantos papéis? Então, passa por esse processo de amadurecimento que as empresas estão chamadas a fazer, e que o ser humano está chamado a fazer, e que o colaborador também está chamado a fazer, né? Então, a dica que eu daria é essa, gente. Tem muita pressão, sim.
a pressão vai aumentar, isso vai Vai. continuar, a gente está todo mundo na mão loucura, sem ter tempo para nada. Mas, gente, vamos amadurecer profissionalmente e buscar esse equilíbrio. Entender o momento que a gente tem que respirar, parar, dar atenção para sua família, dar atenção para você, fazer um exercício físico, se alimentar bem, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas práticas, né? Eu adoro fazer yoga, porque eu me conecto muito comigo quando eu estou fazendo isso. E às vezes não dá tempo, eu não consigo nem às vezes, né, parar direito para comer. O que eu faço? Eu faço o meu possível, né? E esse meu possível é o meu melhor. Se eu conseguir fazer 10 minutos, 20 minutos de yoga, eu tô feliz porque foi o meu possível. Não fiz uma hora de prática, mas eu fiz o que estava dentro do meu possível. Isso é buscar equilíbrio, né? Então, o convite ao amadurecimento. Olha, tem mais pergunta aqui, Elô Madeira, gente. Tem que ser 3 horas de live, né? Elô, tem mais pergunta da Helena, da Mantiqueira Helena, né? A sociedade precisa pressionar a empresa para o equilíbrio pessoal e profissional, para se destacar e ser foco dos novos profissionais. Então, de novo, a sociedade precisa pressionar a empresa. Vamos lá, vou baixar a questãozinha para a gente. A sociedade precisa pressionar a empresa, deixa eu baixar aqui um pouquinho, para o equilíbrio pessoal e profissional, para se destacar e ser foco dos novos profissionais. Eu acho que é um pouco do que a Camila Gucci acabou de falar agora, da Inivitudo, né, também. Agora é tentar encontrar tudo isso de maneira saudável, né, Elô? Eu estou muito atento, sabe, Elô? O quanto a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde mental, um cotidiano saudável, né, mas com performance. Então, não perder tempo com aquilo, né, eu acho que tem que tentar encontrar, não perder tempo com aquilo que não é valioso, e perder tempo, aplicar tempo naquilo que é valioso. Então, gente, está havendo um grande filtro agora do que é relevante e do que não é relevante, né, Elô? Eu já quero entrar até no próximo assunto, Elô, para a gente já começar a caminhar para as nossas considerações, porque eu fiz duas outras tabelas interessantes aqui, Elô. Recursos disponíveis hoje fácil para todo mundo, Elô. E recursos muito difíceis, indisponíveis, tá? Então, o que está fácil de recurso e o que não está fácil de recurso. Olha só que legal, Elô, o que você acha? Recursos disponíveis de fato hoje, gente. Tecnológicos, né? Temos muitos recursos tecnológicos, está fácil hoje, tudo bem? Informação, tem muita informação. Tá? Muita informação. A gente nunca teve tanta era da comunicação, né? Só que informação de qualidade baixa, viu, Rose? Tem que filtrar, né, Edu? Tem que filtrar. Então, de novo, muita tecnologia, muita informação de qualidade baixa. Terceiro, capital humano disponível, pouco qualificado, muito, Elô. É a briga que a gente tem há muitos anos, né, Elô? Não é que não tem vaga, que não tem gente, Jesus. Né? Está faltando profissional no mercado. Então, de novo, tem muita gente de capital humano não qualificado. E aí, o outro lado, Elô, posições de alto valor, tem gente para contratar, alta gestão, diretoria, média gestão, né? Não tem gente para isso, porque não tem qualidade do capital que está ali. E por último, muitas poucas fronteiras. Hoje você pode morar na Itália, você pode morar na Inglaterra, você pode morar na Alemanha, você pode ter um nome digital, você pode ter uma liberdade absurda que as pessoas não sabem lidar com isso. Então, de novo, gente, disponível, eu vou ter sua opinião sobre isso, está disponível. Recurso tecnológico, informação sem qualidade, muita informação. Capital humano sem qualificação. Posições de alto valor não preenchidas, porque não tem gente. E muitas fronteiras abertas, né? É isso mesmo, Elô, tá tudo fácil assim, disponível, né? Isso vocês estão confusos, né? Sim, eu concordo com a questão dos recursos, né? Então, é muito fácil agora a gente encontrar recursos tecnológicos para qualquer coisa que a gente queira fazer, né? A questão das informações, né? O fundador da Imagem, o Enéas Brum, ele fala com a gente toda semana, né? Então, toda segunda-feira a gente tem uma live com ele, que acontece às 2 horas da tarde, para todo o grupo Imagem. E ele sempre reforça esse ponto, sabe, Edu, do filtro que a gente tem que fazer, né? Então, de uma forma bem conectada, né, com todo o grupo Imagem, com todos os colaboradores, ele sempre fala isso pra gente buscar as informações, porque tem muita informação, né? E a gente não sabe, tem que consumir informações de qualidade, né? O outro ponto que você falou são das fronteiras, né? Sim.
as fronteiras estão abertas, né? O mundo está totalmente conectado. Quer dizer, a pandemia mostrou que nós estamos todos no mesmo barco mesmo, né? Na verdade, todos dentro de casa, né? Mesmo barco, né? Eu vou contar uma Então, experiência que eu fiz, assim, eu sem tenho uma fronteiras. bicicleta ergométrica, aí esses dias Uhum. eu fiz, né, e eu faço sempre assistindo TV, né? Aí, olha que interessante, eu achei um vídeo que era uma gravação de uma pessoa andando de bicicleta em Londres. E aí eu fiz essa experiência aqui de dentro de casa, como se eu estivesse lá em Londres andando de bicicleta. Foi muito legal. Foi super divertido fazer isso. E em relação aos profissionais, realmente, né, a gente vê aí uma escassez de profissionais qualificados, né? Muitas pessoas no mercado buscando oportunidade, né? Em contrapartida, as empresas, devido a essa rapidez com que as coisas acontecem, eu tenho percebido cada vez mais o quanto que, que às vezes as empresas perdem esse foco realmente da formação, né? Porque precisa da pessoa pronta. Ela tem que estar ali imediata, já entregando e já respondendo dessa forma. E aí a gente não tem esse tempo para formar uma pessoa até ela chegar nesse nível, né? Então, Uhum. dentro das organizações, a gente ter programas de sucessão, né? Os processos de treinamento são extremamente importantes. Gente, queria pedir desculpa, tá tocando meu interfone. Desculpa, Uhum. tá atrapalhando aqui a live. Você quer ir Então, hoje? Vai e volta? oi? Alguém vai Não, atender para você? já tem alguém. Ah, Então, ok. então a gente tem, por um lado, o profissional que ele tem que puxar a responsabilidade para ele, né? Porque do jeito que as coisas estão, nem sempre a empresa vai ter esse tempo para desenvolver e formar alguém. Então ele tem que ter essa proatividade de puxar a responsabilidade para ele, mas também olhando no lado da empresa, ela também tem que criar programas que ajudem nesse processo de desenvolvimento, né, Edu? Então, um Sim. programa de sucessão, né, trilhas de capacitação, dá oportunidade para as pessoas. A gente faz muito isso na imagem, a gente tem o programa de movimentação interna, então muitas das posições elas são divulgadas internamente, né? Então é nesse sentido que eu acredito. Muito bom. Uhum. Heloísa Madeira, gente. Espetáculo, né? Elo, eu também escrevi aqui, já vou chamar o pessoal para perguntar. Eu escrevi aqui também aquilo que não está disponível. Então, de novo, para quem chegou, né? Está disponível, a gente acabou de falar. Dispositivo tecnológico está disponível, informação não tão qualitativa está disponível, capital humano desqualificado ou baixo potencializado também está disponível, uma pena, posições de alto valor desocupado está disponível, estão disponíveis, projeção e muitas fronteiras também estão disponíveis. Agora, o que não está disponível, ou indisponível, tempo. Ninguém está com tempo sobrando. Elo virou moeda. Já era moeda antes, né, Elo? Agora a gente está muito claro que a gente vende tempo, pessoal. A gente vende nosso tempo, tá? Sim. Dinheiro, gente, o dinheiro não está disponível. Dinheiro existe, mas ele está escasso para lutar entre as mãos das pessoas, né? Então, dinheiro não está disponível. Terceiro, indisponível. Capital humano qualificado. Capital humano qualificado, né? Outro indisponível, inovação. As pessoas não estão conseguindo fazer nada de novo no mundo com tantas respostas, tantas soluções, nós não temos tanta inovação. E por último, agora se assustem, a minha área, eu acho que vocês vão concordar, indisponível, boa educação. Né? O que é a boa educação? A educação tem bastante, mas uma boa educação, formar pensadores, formar pessoas que interferem, né? Pessoas que têm a capacidade de alta iniciativa e modificação do meio que vive. A gente não tem essas pessoas que precisam ser gerenciadas. Eu gosto muito de falar a respeito do profissional que não precisa de comando e controle, sabe? O profissional que você sabe que ele tem autonomia, se arrisca, inova, avança. Esse tem que ganhar mais, Elô. Você concorda, Elô? Então, o que está indisponível hoje? Tempo? Não tem tempo. Não tem dinheiro. Não tem capital humano qualificado. Não tem inovação e não tem boa educação. Queria te ouvir, Elô, porque você também tem uma visão semelhante, eu acho, né? Sim, Edu, eu concordo principalmente com essa questão do tempo, né? Então, aí não tem tempo mesmo, né? Então, a dica aí que eu dou, né, de psicóloga mesmo, é a gente, lógico, a gente tem que usar o que aconteceu no passado como processo de melhoria, né, para o nosso desenvolvimento, né?
entender também que tudo que aconteceu na nossa história tem um porquê, tem um sentido, se projetar para o futuro, isso é super importante, mas uma coisa que faz a gente realmente viver o tempo da melhor forma possível é estar no momento presente, né? Então, muitas vezes a gente se desconecta desse tempo porque você nunca está 100% naquilo que você se propõe a fazer naquele momento, né? Então, você tá numa reunião, mas ao mesmo tempo você tá fazendo mais um monte de outras coisas. Então, eu sei que isso é difícil, né, gente? É difícil a gente se conectar com o momento presente. Mas eu daria essa dica aí para a gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo, né? Realmente viver aquilo de forma inteira, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de contribuir aí com tudo que você falou. Eu acho que o restante são coisas que a gente também já tinha trocado, né? Mais a questão de não ter os profissionais, né? A questão mesmo até do dinheiro, né? Então, é isso, a minha opinião. Muito bom. Elô, vamos ver o que o pessoal está falando aí, vamos ver se a gente tem quem está conosco, vamos mexer. Olha que legal. Oi, Edu, oi, Elô, é a Renata. A Renata disse, trabalha com vocês aí, Elô. É isso aí, Rê. Porque sentindo maior facilidade e um comprometimento maior desenvolvido em nossos processos. Precisamos também pensar nos pontos positivos, sempre, né, Elô? Com certeza. Olhar sempre o ponto de... Eu gosto muito do Jefferson, que está, uma hashtag que eu gosto muito, do Jefferson também que está aí, o lado bom das coisas, né? Vou fazer um copy aí do Jefferson. Hashtag lado bom das coisas. As pessoas estão percebendo que tem que ter mudança, né, Elô? Obrigado, Renatinha. Muito legal ter você aqui. O que mais? Quem mais está aqui com a gente? Vamos ver aqui, ó. O Jefferson perguntando. Olhando para o jovem, Elô e Edu, acredito que projetos sociais públicos e privados podem gerar adultos mais fortes emocionalmente. É possível fomentar a saúde mental através das ações sociais? O que você acha, Elô? Com certeza. Eu acredito que, assim, do mesmo jeito que a gente desenvolve aí nos jovens, né, na criança, desde pequeno a gente busca desenvolver tantas habilidades, né, nos nossos filhos, coloca eles para fazer aula de um monte de coisa, aprender um monte de coisa, só que a gente não tem uma formação mesmo em relação à inteligência emocional, à saúde mental, né, e aí depois a gente acaba se tornando esses adultos que não sabem lidar tão bem com isso, né? Não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o sofrimento, né? Então, eu vejo muito isso também na clínica, né? Muitas pessoas buscando esse apoio em relação à saúde mental, porque em nenhum momento a gente foi realmente trabalhado para isso, né? Então, eu concordo totalmente com o Jefferson. A gente precisaria ter projetos sociais, as escolas, né, os institutos educacionais e até mesmo dentro da família, né? Isso é super importante também, falar sobre saúde mental. Às vezes a gente tem esse tabu, né, de não falar sobre isso, mas é muito importante falar sobre saúde mental e conversar sobre o que você está sentindo, o que está acontecendo, né? Então, eu concordo, Jefferson. Muito bom. Elô, estamos chegando no nosso finalmente aqui, nos nossos momentos finais. Eu queria que você trouxesse seus últimos pensamentos aí sobre o ser humano, né? Eu gosto muito da sua visão da logoterapia, do lado humanístico que você tem. Queria que você ficasse muito à vontade agora para usar esse tempinho final para você trazer seu olhar particular sobre o ser humano, né? Nos trazendo até um olhar positivista de tudo isso, né? Que você tem um olhar muito empírico e positivista de tudo isso. Fique muito à vontade das suas conclusões finais, trazendo esse olhar. Depois que você fechar, eu fecho também. A gente sorteia o livro, 2 livros da Elô, e sorteia uma orientação profissional com ela. Já vai escrevendo aí, eu quero, quem quiser, e coloca o e-mail. Eu quero, e coloca o e-mail. Tá? E também a gente vai sortear um curso livre do Edu, os 85 cursos livres que estão disponíveis na nossa rede. Cursos digitais de todos os tamanhos, modelos, muito legal, a gente montou uma estrutura impressionante de estudo aqui da Intervir. A gente hoje tem essa possibilidade de fornecer para vocês cursos digitais, treinamentos digitais. Lembrando que Eduardo Forte é a parte digital da Intervira, treinamento de desenvolvimento. Eduardo Forte Digital tem essa parte toda do corporativamente humanizando o Microsoft. E a gente tem as iniciativas todas pela REP, e também é uma agência do grupo Intervira. Nós temos uma agência digital que cuida de tudo isso.
E a gente montou a gente para cuidar do Edu e da Interfire, e a gente já tem clientes para rapper. É muito engraçado esse mundo, muito doido. Então tá bom, Legal. Edu, a palavra é sua. Legal. Então, eu gostaria de estar finalizando falando um pouco mais, né, sobre a questão da logoterapia, né? Por que que o Frank, quando ele estava no campo de concentração, ele começou a pensar no sentido da vida, né? Porque ele percebia que tinham prisioneiros, né, e colegas prisioneiros que estavam ali vivendo a mesma experiência de sofrimento com ele, de dificuldade né, de um campo de concentração, que eles desistiam de viver, né? Eles desistiam da vida, porque não tinham um porquê, né? Então, muitos desses prisioneiros até cometiam suicídio, né? Então, ou se entregavam mesmo, né? Para aquela condição. E aí ele começou a estudar e analisar outros tipos de prisioneiros, que eram aqueles que conseguiam, mesmo naquela circunstância, né? Eles tinham um porquê, então eles suportavam esse como, que era o ambiente dentro do campo de concentração, né? De tanto terror, né? E a esse sentido, ele pode se configurar de várias formas, né? Frankl, ele fala que a gente realiza sentido de três formas, né? Eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas esse sentido, ele vem do momento que a gente está vivendo, então, como eu falei para você, é um momento único, né? E ele só pode ser realizado por nós, né? Então, esse chamado é só nosso. E aí ele começou a observar esses prisioneiros que tinham um porquê viver. Ou eles amavam muito alguém e tinha alguém esperando eles lá fora. Então, a gente realiza sentido nessa questão de se relacionar com o outro, de sair de si, né? Esse sentido que se configura também através do amor, né? E de atitudes. Então, o Frankl fala que a gente realiza sentido através de atitudes. E essas atitudes, elas estão muito relacionadas à forma como a gente se relaciona com o outro, mas também a essas atitudes quando a gente se depara com uma dificuldade, né? Então, quando a gente se autotranscende, quando a gente realmente ultrapassa essa dificuldade. O Frankl fala no sentido que a gente realiza com os valores vivenciais, né? Então, ele comenta de talvez um prisioneiro que ali estava numa situação como aquela, mas que contemplava um pôr do sol, né? Então, ele estava preso, mas mesmo assim ele estava livre, né? Então, esse valor vivencial que a gente hoje observa também nesse isolamento, né? Claro que são realidades muito diferentes, mas o que tem acontecido? Essa conexão que a gente tem tido com a arte, com a música, né? Com cantar na janela, né? Com fazer essas serenatas que tem acontecido, as próprias lives que os artistas estão fazendo, é o nosso valor vivencial, é essa conexão, né? Com uma vivência, né? E o outro sentido que a gente pode realizar, que está muito relacionado também com a minha área, com a sua área, é o sentido do trabalho, né? É a gente fazer algo que realmente contribua para o mundo e que tenha a nossa assinatura. A assinatura ela é única, não existe assinatura igual. Então, a forma como a gente trabalha também né? Então, a dica que eu queria dar para vocês aí para fechar esse momento é justamente esse, né? Deixar a nossa assinatura naquilo que a gente faz, né? E aí passa por tudo que a gente falou, né, Edu? Por autoconhecimento, por autoliderança, né? Por estar conectado, pelo engajamento, né? E quanta coisa positiva esse ser humano tem, como ele é capaz de realizar, né? Então, eu espero ter deixado a minha assinatura hoje aqui para vocês. Certamente, Elô, deixou mesmo e a gente está muito contente. Eu te agradeço muito o convite. Estamos chegando ao finalzinho. Deixa eu ver quem está conosco, Elô, aqui agora. Vamos ver a Simone Zaide. Quero mandar um beijo para você, Fi. Um beijo para a Alessandra, também está aqui com a gente. Viviane Lopes Melo, Sidão, Camila Ribeiro, Kelvin. E mais, Elô. Vê se tem um pessoal aí que você também conhece. Olha lá. Mazda Santos, Edson, Alessandra Cristina. Você falou da Alessandra, né? A Lea também é do RH, da Imagem e Gestão. Que lindo. É muito bom você estar aí. Bárbara, Amanda Carvalho. Um beijo, Amanda. Acompanhei você hoje na sua live, foi muito bom também, um link muito bonito. Renata Dias, Gustavo, Thiago, Kelvin,
Um beijo, Kevin, para você. Kevin tem uma pergunta, depois a gente responde. Kevin, o tempinho está acabando. Thaísa, Alessandra, Ah, minha Viviane. Muito bom. Amanda. Oi, Amanda, que bom que você conseguiu passar por aqui. Olha aí, Amanda, uma querida. Muito bem, gente. Então, vamos sortear. Eu quero escrever, eu quero conhecer o e-mail para receber o livro da Elô, sortear também o 85 cursos do Edu e a orientação profissional da Elô. Elô, antes de eu te agradecer e te fechar nosso encontro, eu vou só fazer um convite para as pessoas. Pessoal, no dia 28 de maio, que é quinta-feira, a última quinta-feira do mês, eu vou fazer uma live. Eu vou estar sozinho nessa live para a gente lançar um produto muito legal da Intervira, que é trilha do CPF e do CNPJ. Eu vou contar para vocês como é que eu fiz com os meus 14 anos de transição do CPF para o CNPJ. Foram 14 anos, eu sou física, pessoa jurídica. Vou contar 10 pilares numa live para quem quiser aprender como fazer isso, erros e acertos, vou contar tudo como é que eu fiz. E aumentei meus ganhos, aumentei meus desafios, ganhei mais liberdade, montei uma empresa, né? Então foram 14 anos de caminhada, Elô. Quem Intervira, o grupo do Forte Digital Intervira tem. E eu vou contar em 10 pilares como é que eu fiz isso numa live gratuita dia 28 de maio, tá? É uma quinta-feira à noite. Vou contar tudo, vou contar todos os segredos, vou contar de mão beijada. Que legal, Edu. Quem tem vontade de empreender, quem tem vontade... Oi, Elô. Conta comigo que eu vou estar participando. Ai, que lindo. Quem tem vontade de aprender empreendedorismo, ser empresário, aumentar ganhos, ou realmente aprender para ter empreendedorismo interno nas empresas também serve, tem muita dica legal. Vou tentar mostrar para vocês tudo que eu fiz de certo e de errado, os acertos principais, para você entender como é que funciona no país como o nosso, Elô. Então, é um desafio imenso, viu? Mas eu vou contar tudo. Que legal, Edu. Muito bom. É isso, gente. Então, pessoal, ótima noite para vocês. Elô, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você tem a minha admiração como um profissional de recursos humanos, como um profissional que fez uma carreira incrível. Tive a oportunidade de trabalhar com você no Tempo na Imagem, um projeto especial. Foi muito bacana conhecer você, adorei a maneira como você enxerga as relações interpessoais, a maneira como você conduz a sua carreira. Eu tenho certeza que todo mundo que passou aqui já percebeu também isso. Quem não te conhecia, passa a te conhecer agora. E, gente, siga a Elô nas redes sociais, né, Elô? Quer os contatos, Elô? Legal, Edu. Eu quero pedir sim, me segue lá no LinkedIn, quem ainda não está conectado comigo. Meu LinkedIn é Heloisa.Noronha. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre a minha carreira também entrando lá, né? E tanto no Instagram como no Facebook é o Elo Madeira, tá? Então, eu espero aí o convite de vocês para a gente gerar mais essa conexão. E, Edu, eu também só tenho que te agradecer, né? Foi muito especial poder participar dessa live, poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha jornada profissional e também pessoal, né? E eu espero que todas essas reflexões que a gente fez hoje tenha feito bastante sentido para vocês, né? E que vocês saiam daqui com essa pulguinha atrás da orelha. Né? Se a gente fez isso, eu vou ficar feliz. Não sair daqui com nada resolvido, mas sair daqui querendo mergulhar ainda mais nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento humano. Né? Eu espero, em busca aí de construir esse novo mundo, ser um ser humano que contribua para a construção desse novo mundo, né? Um colaborador que também contribua para a construção desse novo mundo. Então é isso. Quero agradecer muito, Edu, pelo convite. Já te falei isso. Também te admiro muito como profissional, como ser humano também. Obrigada pelo convite. Elô, eu que agradeço. Gente, Elô Madeira. Um beijo para todos. Daqui a uma semana a gente volta com o Corporativamente Humanizando. Elô, um beijo imenso, viu? Obrigado pelo seu tempo. Voltamos a nos ver em breve. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.